Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui ao podcast Papo de Queijo. Estamos aqui já no nosso segundo episódio, recebendo pessoas muito especiais. Onde que nós estamos? Na queijaria Campo Nativo, em Cambará do Sul, que é o primeiro entreposto de maturação de queijo serrano do Brasil. Para quem não sabe, o queijo serrano é o único queijo com denominação de origem de toda a América do Sul, né? Uma hora nós vamos só destrinchar o queijo serrano aqui no nosso podcast. E esse espaço, né, que está aqui em Cambará do Sul, terra dos quênios, quem não conhece tem que vir aqui conhecer, que é um local muito especial, muito lindo, né? Eu sou suspeito para falar, adoro Cambará do Sul, sou um mineiro radicado aqui, né? E tenho uma paixão por essa terra. Mas, pessoal, hoje nós vamos falar de um outro destino turístico muito importante do Rio Grande do Sul, com queijarias muito legais, né? Tô aqui com amigos especiais aqui comigo hoje, que me enche de satisfação estar com vocês aqui nessa mesa, né? Com o queijo de vocês. Para quem não sabe, pessoal, essas pessoas estão num dos principais destinos turísticos do Brasil também, que é Gramado e Canela. Matheus, seja bem-vindo ao nosso podcast Papo de Queijo. Obrigado, meu amigo, um prazer. Prazer falar de queijo, um prazer falar com vocês. Tá nessa mesa aqui riquíssima, um lugar que a gente gosta muito. Acho que ter uma maturação de queijo ao fundo é uma ótima forma de a gente abrir esse papo. Vamos falar de queijo, vamos falar lá de Gramado, falar de Canela e estamos aí. Boa, e esse casal aqui, para lá de especial também, Alessandra, Vanderlei, sejam bem-vindos aqui à Queijaria Campo Ah, Nativo e o nosso podcast. Obrigada, Danilo. Obrigado pelo convite. Também é uma satisfação enorme estar aqui hoje falando de queijo, que é o que nos uniu um pouquinho, né? Que já temos um vínculo grande por causa do queijo. Muito obrigada. Eu, Vanderlei, a gente fica muito feliz, nós, da família Alvorada Missioneira, né? Eu sempre falo isso porque Alvorada Missioneira não é só eu e a Alessandra, é um conjunto todo, né? É muita gente, é 13 anos fazendo queijo, então já é uma boa de uma história. Fico muito feliz pelo convite, Danilo. Muito obrigado, Vanderlei e Alessandra. Satisfação estar com vocês aqui. Mas, pessoal, para começar, para a galera conhecer vocês, né, saber um pouco, né, gostaria que vocês contassem um pouco da queijaria de vocês. O que vocês fazem, né? Vocês têm leite próprio, né? Que tipo de queijo vocês fazem em Gramado e Canela, né? Eu gostaria que contasse um pouquinho dessa história de vocês nessa região. Bom, pessoal, ah, apresentando um pouquinho do trabalho que a gente faz lá em Gramado, nós somos da Alma Queijaria. É uma queijaria muito jovem, ela tem menos de um ano de fundação. É uma pequena queijaria que produz queijos finos. Desde o início, a ideia sempre foi produzir queijos diferentes, queijos que, numa pequena produção, têm um valor agregado mais alto. E nós produzimos numa litragem pequena, cerca de 200 litros por dia, onde produzimos queijos de mofo branco, principalmente, que é o nosso carro-chefe. Produzimos queijos semiduros também. Agora estamos produzindo os queijos italianos, na área de pasta filada. E Então, só uma coisa, Matheus, esses queijos italianos seriam burrata, burrata, stracciatella, fior di latte. legal, que é uma coisa que não tem tanto aqui no Rio Grande do Sul, né? Exato. A gente, como uma pequena queijaria, preza por inovação, porque entendemos que é fundamental, assim, fazer coisas diferentes, fazer coisas num pequeno núcleo de produção, mas bem feitas, né? E a ideia é sempre ter boas inspirações, né? Hoje está sendo bem legal conversar junto com o casal que me inspira, que são meus professores, né? Que me motivaram muito até a queijaria também. Então, hoje eu e minha esposa, a gente trabalha nessa área e consegue desenvolver um bom produto em pequena escala, mas fazendo numa região que é ótima, que é Gramado. E só uma coisa, né, Matheus? Se puder comentar, vocês começaram, você e a Glaucia ali nesse ano, e antes era uma queijaria que Isso, era é. do Mosquito, que era chefe de cozinha Exato, também, né? é. Essa não tem como deixar ela de passar, né? A gente teve a chance de seguir um trabalho que já existia, de um grande amigo, o seu Luiz Mosquen, o Mosquito, que produzia queijos já, fazia o queijo do chefe, e ele resolveu ir pra Bahia, aposentar, então a Coisa gente boa. tá vivendo, né? E a gente, desde o início do ano, seguiu o negócio, fizemos uma mudança de marca, algumas mudanças nos produtos, mas a ideia é seguir o legado e dar a nossa cara pro negócio, que tem sido muito legal, e ser queijeiro tem sido muito bom também. Coisa boa, coisa boa. Alessandra, Vanderlei, por favor, contem um pouco pra gente da história de vocês aí. Então, nós somos uma queijaria no interior de Canela. Já temos 13 anos a produção de queijos, né?
Para mim foi tudo novo, porque eu não era no meio ligado e foi tudo novo. E ligada à paixão do Vanderlei por vaca de leite, veio a queijaria para nós. Então é uma satisfação muito grande. E trabalhar com o queijo artesanal, ele me dá muita satisfação. Eu me encontrei no queijo artesanal, trabalhando de uma maneira que a gente trabalha livre para expressar tudo que a gente está sentindo, talvez no dia, no meio, esse é o queijo artesanal. Eu penso muito isso e levo isso muito. Tem o Matheus aqui, que se tornou um grande queijeiro, que chegou a nós para fazer um trabalho e acabou se tornando um queijeiro e hoje um parceiro. E, e assim, um segredinho, ele é o nosso técnico responsável. É o RT aí Ele é o também. nosso RT, mas para nós é uma grande satisfação. A gente tem isso para mim, para nós, mim e o Vanderlei, assim, é como se a nossa filha tivesse aberto uma queijaria. Para nós foi só alegria e graças a Deus a gente tem os produtos deles na nossa loja e é tudo muito bom, assim. Para mim é muito emocionante falar sobre o queijo artesanal. Que bom. Artesanal, eu acho que quando a gente fala artesanal, eu tenho muito isso assim. A gente não tem ninguém como concorrência. Artesanal, o legal do artesanal é justo isso. Ver quem trabalha contigo, quem tem esse vínculo junto contigo, virar patrão, abrir uma queijaria, ter essa liberdade de fazer queijos autorais. Eu sempre falo assim, eu tenho muito isso, sabe, do autoral, porque quando se fala em artesanais, quando se fala em autorais, é igual a Alessandra falou, de se expressar o que você sente naquele dia, através desde a qualidade da matéria-prima até a maturação desse produto, é uma coisa assim que só a agricultura familiar consegue fazer. É produzir sem ter uma escala de produção, sabe? E eu acho que justo isso hoje faz com que a Alvorada Missioneira se mantenha 13 anos forte e a cada ano sempre lançando produtos diferentes, sabe? Então, nós hoje somos conhecidos por aquela queijaria que não tem limites, sabe? Que tá sempre É inventando verdade. alguma coisa. Até demais, às vezes, né, Até Alessandra? demais. Quando a gente acha assim, chegamos no final, surge outro negócio, surge outro Só que você queijo. não inventa muito mais coisa, não, que a Alessandra já deixa ela Mas louca. esse é o legal do artesanal. Aí a gente tá aqui, acho que é uma coisa importante expressar que a gente tem uma queijeira, né? Que eu acho que é importante. As mulheres são fundamentais no meio do queijo. A gente sabe que no queijo, na produção artesanal, na produção familiar, praticamente são todas elas que fabricam o queijo, né? Às vezes nós homens a gente passa pela parte comercial, que somos os valorizados, mas no fundo sempre tem uma mulher e é muito legal a Alessandra com esses 13 anos, né, de experiência e muito mais, né? Eu brinco que quando eu chegar nessa quantidade de leite já que tu passou no tacho, né, Ali, a gente vai dizer que eu posso ser queijeiro, né? E até uma coisa, né, Vanderlei? Eu lembro que uma vez você comentou, né, o pessoal que está nos ouvindo, né, e acho que isso funcionou bem para vocês. A criação geralmente é sua, assim, das ideias dos queijos, mas quem tá lá no dia a dia é a Alessandra, né? Deu certo, assim, você funciona Isso. como a pessoa que assina o cardápio e ela executa, é isso? É mais ou menos isso. Eu sempre brinco que eu ganho a fama e que ela que fabrica, né? Exato. Mas o legal, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa muito sonhador e não tem limites para mim. E a Alessandra é aquela pessoa mais com os pés no chão. Eu acho que por isso que a Alvorada Missioneira segue forte e firme, né? Coisa boa, coisa boa. E, Matheus, aí a gente queria falar um pouco, né, desses queijos que vocês fazem, né? Você é um cara que começou a trabalhar com queijos com mofo, né? Que já vinha o Mosquito trabalhando, que era a Locanda Mocerino, e aí veio a Alma Queijaria dando essa nova roupagem.
Os seus queijos, né? Você entende eles como autorais, e aí eles seguem uma receita de queijos mais franceses. Como é que é isso? Onde que está a brasilidade desse queijo seu? E conta pra gente. Eu acho que isso é legal na produção de queijo. O queijo autoral, ele permeia por uma situação complexa, porque são receitas hoje, praticamente todas as formas de produção de queijo existem no mundo. Então, quando a gente busca autoralidade, são nos detalhes, na minha opinião, assim, né? A gente faz coisas diferentes do que são feitas nas receitas padronizadas. Quando a gente começou a desenvolver os queijos de mofo branco, que foi a ideia desde lá do mosquito e depois que a gente deu continuidade? É fazer um queijo que ele fosse diferente do que se encontra nos queijos de mofo branco do supermercado. Que é a mesma pegada que a gente encontra nos queijos semiduros, que é a mesma pegada que a gente Uhum. faz também quando a gente faz agora os queijos de massa filada. Então, a ideia é o quê? É fazer coisas diferentes do que se tá na grande indústria, né? Pensando num cuidado maior. Por isso que o nosso queijo de mofo branco, ele expressa muito o que os franceses falam de soft brie, por exemplo, né? Que seria um brie mais tranquilo, assim, que seria um queijo que no Brasil ele já é um pouco mais intenso em comparação aos queijos fabricados de forma industrial, mas a gente Uhum. consegue expressar sabor, expressar textura, ter um aroma específico que é desse Uhum. tipo de queijo. Então a ideia da Alma é sempre fazer esse tipo de trabalho, é ter uma receita base de queijos franceses ou italianos, no nosso caso de pasta filada, mas a gente dá o nosso jeito gaúcho, o nosso jeito da nossa pequena produção lá em Gramado. E eu acho que esse é o caminho do queijo artesanal em geral, assim, a gente conseguir trabalhar com receitas existentes, sejam os queijos tradicionais, como o queijo serrano, né, ou queijos como o QMA, mas a gente também ter o nosso olhar de autoralidade aí baseado na nossa criatividade, né, e eu brinco, falei antes dos professores, né, eu falo que o Vanderlei é muito isso, porque o Vanderlei sempre teve essa gana de buscar coisas diferentes, essa coisa de inovar, mesmo sabendo das suas limitações técnicas Sim. que existiam, das limitações de espaço, então acho que é possível fazer coisas assim de uma forma diferente em uma pequena produção. E aqui conta pra gente, você tem esse queijo com carvão, né? Esse é o nosso xodó E aqui. esse negócio aí que você até ganhou um prêmio, né? Vamos lá, né? Um queijo que eu conheço, né? Maravilhoso. Mas como é isso? As pessoas estranham, é, e muita gente pergunta, como assim carvão no queijo, né? Como é que é essa história? O carvão no queijo é uma coisa legal, porque no começo as pessoas estranham pela cor. Muitos acham que pode ser um gorgonzola, que pode ser um queijo de mofo azul pela coloração, quando vem de longe. Mas a ideia do carvão é uma técnica francesa muito antiga de preservação de queijos. É uma forma de maturação com que tu mantenha o mofo mais tranquilo, o mofo não tão intenso, que ele trabalhe de uma forma mais tranquila. E desde que a gente começou a fabricar o Brino Noir e esse Brino Noir ganhar o gosto da população e dos clientes, a gente tem sido bem feliz por causa disso, porque o carvão a gente sempre explica a mesma coisa. É o carvão ativado que a gente usa para situações estomacais, então ele é super bom Que e, ótimo. e ele faz o mesmo trabalho, né, que se faz dentro do corpo de um animal, de uma pessoa, ele Uhum. faz também com o mofo, ele tenta deixar as coisas mais tranquilas. E do ponto de vista de textura, né? Muda muito assim no Na paladar? O verdade, que não, você a pode falar textura, agora? assim, o que a gente buscou desde o início, assim, um carvão extremamente fino, com uma moagem que ele não tenha nenhum aspecto de granulosidade, para ele Uhum. não ter aquela textura de areia. Eu acho que isso se busca muito quando se utiliza algum tipo de aditivo, que ele não fique de uma forma ruim, que ele não tenha aquela textura que esteja com uma semente na boca, né? A ideia do carvão é essa. Então, esse carvão ele é muito, muito fino, é um carvão utilizado para alimentos mesmo, e aí a gente consegue ter uma alteração de aroma, principalmente, que ele não deixa com que o aroma amoniacal, que é normal de Aham, mofo nesse branco, tipo de queijo, né? se desenvolva. Ele é mais tranquilo e a ideia é ter uma questão de coloração diferente, né? Ele fica entre o mofo e entre a parte Uhum. macia do queijo, né? Então ele fica permeando ali. É uma técnica Qual diferente. foi o prêmio que você ganhou com ele, A gente Matheus? ganhou medalha de ouro no concurso estadual aqui do Rio Grande do Sul, no terceiro concurso estadual de queijos e doce de leite, promovido pela GL aqui no Rio Grande do Sul. E foi uma felicidade dentro dos queijos autorais, ficamos entre os 3 queijos medalhados com medalha de ouro. Uhum. E é uma pontuação super alta também no concurso. E é um queijo que nos abre muitas portas, assim, é o nosso carro-chefe, é o nosso queridinho lá da queijaria. Ah, que legal, parabéns, Matheus. E assim, não é. São queijos que artesanalmente no Rio Grande do Sul, pelo menos, não é tão comum, né? A gente não É, vê muita gente fazendo assim, né? somos Assim. duas queijarias que produzimos queijos de mofo branco, nós e a Três Montes, que
que temos essa linha de queijos de mofo branco tradicional, né, sem mofos selvagens, e é um ser complexo, ainda mais na nossa região, que a gente tem um frio bastante grande. Então, o frio é desafio, o calor excessivo é desafio. Aham. É um queijo complexo de se fabricar em razão das técnicas, né? Ele é um queijo que precisa ter um abaixamento de pH muito alto durante sua fabricação. A formação do veludo do mofo também é complexo, porque ele é muito sensível. Então, são vários detalhes que formam para fabricar um bom queijo. E o que a gente tem buscado na Alma é isso: é fabricar um bom queijo com técnica e conseguir entregar uma certa padronização dentro do queijo artesanal, que é o que a gente encontra, assim. Ele vai ter variação durante o ano, mas que as pessoas possam provar um bom queijo durante todo o ano mesmo. Maravilha, Matheus. E Alessandra, vocês têm mofos também, queijos com mofos, né? Sim. É a mesma proposta desses, são queijos diferentes, né? Vocês Isso. trabalham com mofos naturais também. Conta Isso. como é que é isso. E assim, uma pergunta que as pessoas técnicas, principalmente quem trabalha na área mais na industrialização dos produtos, né? Porque às vezes tem queijos que vocês querem ter com mofos e outros não. Isso. E aí, isso vocês têm câmaras separadas? Como é que vocês fazem? E por que que vocês gostam de utilizar mofos naturais nos queijos? Eu acho que o mofo faz parte do sabor do produto. Quando a gente fala assim, um queijo autoral, esse queijo, por exemplo, falar do Yamandu, que é o xodó nosso, eu sempre falo assim, que é aquele primeiro queijo. Ah, o Yamandu foi o porquê da queijaria Alvorada Missioneira. Eu brinco muito isso, que quando tu abre a queijaria, normalmente tu vai registrar a queijaria, tu bota o pé, vira, tem a queijaria, dá nome, porque de uma certa forma tu tem um queijo que te trouxe até ali. Então, eu sempre falo muito, a gente tem que ter muito cuidado para não perder quem te trouxe até ser Uhum. Alvorada Missioneira. Então, é o Yamandu. O Yamandu, então, desde o princípio, aquele queijo assim, se a queijaria tem 13 anos, o Yamandu tem 13 anos, ou muito mais antes da queijaria, né? Só antes não era um queijo conhecido Yamandu. Yamandu, o nome surgiu por uma homenagem depois da primeira premiação que ele ganhou ganhou um ouro no Queijo Brasil em São Paulo em 2018. Ele até foi como queijo serrano na época, né? Que E aí era ele aquele ganhou o queijo prêmio da como queijo mãe, da serrano, avó, então. ele ganhou como queijo serrano. E aí, nessa mudança, porque desde 18 até hoje, tudo mudou, né? Tudo mudou, até porque E, e a gente fez a homenagem ao nosso professor, que era o mestre queijeiro. Ele tinha nome de Yamandu, ele Yamandu, era um né? uruguaio. E até tem gente que pergunta se é do Yamandu Costa, Não, não, fala se é do não. músico, fala se vocês quiserem homenagear, Eu não. lembro que Não, foi a minha primeira pergunta, se era ele. não, o Yamandu, ele era um professor, eu sempre falo assim, ele era um amigo da família, até ele tinha uma expressão muito forte. Eu acho que é por isso que nós, Alvorada Missioneira, a gente sempre fala assim, a gente é um discípulo do Yamandu, né? O Yamandu tinha uma coisa assim que ele dizia que a agricultura familiar jamais pode fazer um queijo igual à indústria, porque não tem como você competir com uma indústria pela quantidade de leite que a gente processa. Exato. Então a gente tem que fazer um queijo diferente e agregar valor nesse queijo. E o Yamandu, ele é um queijo que a gente usa, ele na câmera fria, voltando um pouco, que a pergunta era Dos do mofo, né? E a gente É. acabou fugindo um pouco. O Yamandu a gente deixa ele na câmera fria, então ao natural dele tem um mofo branco e também ele tem um mofo um pouco mais escuro que cria nele. Mas ele tem o período ali, o Yamandu é um queijo de 45, 60 dias, até nos 30 dias a gente percebe que ele prolifera o mofo acaba crescendo nele Um e mofo logo mais claro. ele tem um mofo mais, pega um mofo mais claro, Aveludado, assim. mas cruzado, assim, ele tem Aham. outros mofos junto com ele. Tecnicamente, ele desenvolve um mofo chamado mucor, né? Que é um mofo cinza, Uhum. que, por exemplo, nos queijos de mofo branco é o tal do pelo de gato, que não são
não são buscados, mas para queijos maturados são ideais. São queijo, Uhum. é um mofo que ele traz toda a complexidade pro Yamandu, né? Que acho que é o diferencial, né? Que é o que a gente tá isso falando aí. Isso. dessa personalidade dos produtos Exato. artesanais, né? E depois dos 30 dias, esse mofo ele vai morrendo. Ele acaba. Por exemplo, ele morre e ele chega ali nos 45, 60 dias já praticamente sem mofo. Então o que a gente faz? Daí ele vai, a gente lava ele, dá aquela leve lavada na casca Uhum. e a gente bota ele para comercializar. Então a tendência do Yamandu ele é comercializado sem mofo. Ele tem o mofo na época da maturação. Então, e isso faz esse sabor diferente do Yamandu, que hoje Uhum. 4 premiações a nível Brasil, então, sabe, já é uma história que caminha junto com nós, né? Que legal, que legal. E aí essa história dos queijos de cabra que vocês têm também, né? Sim. Que foi uma coisa que entrou depois, né? Depois, fazem 4 anos que a gente produz queijo de cabra. Na verdade, a cabra, ela Que veio. são pouquíssimos, Sim. né? Se eu não me engano, é Sim, são amigo pouquíssimos. Rodrigo da Nova Isso, Alemanha, né? E isso, vocês, assim, né? E no Rio Grande isso. do No Sul, Rio ao menos, Grande, né? Claro, em Minas tem bastante. até foi uma dificuldade muito grande para nós trabalhar com a cabra, porque no Rio Grande do Sul não se tem um conhecimento sobre cabra, né? E a cabra veio para nós por causa da loja, que no meio da Uhum. pandemia nós inauguramos a nossa loja, que fica no centro em Canela, né? E aí, essa necessidade e esse aflorar do Vanderlei por procurar coisas novas, né? Eu brinco o queijo de cabra, eu vou cortando um pouco aqui, só pra vocês terem ideia. Eu sentado lá, não deu movimento naquele dia, eu sentado na loja todo ansioso, não vai entrar ninguém, não vai entrar ninguém. E eu peguei o telefone, descobri em Santa Maria de Capra lá, o pessoal tava com 12 cabras Pra para vender. E eu comprei as cabras e fiquei bem quieto. Comprei as cabras e o cara trouxe 3 dias, ele me entregou em casa. A Alessandra nem sabia da compra das cabras. As cabras Nossa. chegaram e aí na primeira ordenha, a Alessandra disse, tá, agora tu vem pra cá, vamos fazer um queijo. Porque até então, cabra, quando você falava em cabra, a nossa ideia era um queijo sempre de mofo branco, aquelas Mais jovem, um mais queijo mais jovem, jovem. né? Isso, E aí eu falei pra Alessandra, faz tanto colonial bom, faz tanto queijo diferente e bom, faz um colonial de cabra aí pra ver o que acontece. E aí foi onde surgiu o House, né? A cabra, até é interessante falar que a cabra a gente tem uns parceiros, né? Que são amigos, eram clientes, viraram amigos por conhecer a nossa história e embarcaram junto nessa aventura das Aham. cabras, né? O Jorge e a Débora vieram agregar junto, né? Toparam. No início era uma brincadeira e hoje tá sério, porque a gente tem uma gama de produtos e a gente viu que a cabra é muito importante. Assim, tanto nos queijos, o primeiro ano, até a gente começou a fazer o house, que foi o primeiro queijo da casa, então a gente jogou uma maturação de 2 meses nele e fomos a Araxá no concurso Da lá Expo na Expo Queijo, Queijo, né? exatamente, e a gente tirou prata lá. A gente sabe que é super Prata na concorrido. Expo né? Queijo, lá Que em já Minas. foi o primeiro do Foi House, o primeiro assim. e primeiro. ele, assim, e ele nem era registrado. Até a fiscal deu uma puxada na orelha, né? O Matheus já estava junto com O nós. dia seguinte aí a da gente- premiação a gente veio foi- bater uma fiscal lá em Na casa. verdade, a gente mandou ele sem, Era um assim, teste ainda, de certa perspectiva, era um forma, né? teste e tal, vamos ver como é que, O né? que vai dar, Que né? que vai dar e tal. A gente ganhou prata e para nós foi uma satisfação imensa e a gente viu, não, tá certo. E aí depois disso foram criadas outras, né? Foi o Cecília, que é um queijo feito com kefir, fermentação natural. Legal. O Chancliche, que é um queijinho árabe. E o Duas Caras, então, que é o 2 leites nosso, que é 20% cabra e 70% vaca. Que é uma 30 cabras e 70 vacas. que foi uma criação também e tem dado super certo, assim. São produtos que hoje... E assim, pessoal, conta pra gente, que assim, tem umas pessoas, né, isso também me questionam muito, da questão daquela resistência, às vezes, né, pelo odor do bode, né, que isso vai transferir pro queijo, né, que vocês percebem na produção, né, que vocês criam as cabras, tem o queijo,
Isso de fato acontece? Que é a opinião de vocês? O que vocês veem nesse processo? A gente. Essa acho que eu vou responder, né? Eu que fico mais na lida com os animais aí, ah, já fui muito atrás disso. Justo essa é uma pergunta bem interessante. Primeiro que o reprodutor, a Sunny, nós criamos a raça Sunny. A Sunny, ela é mais patricinha, diria assim. É uma cabra mais leve. O próprio cheiro do bode É da menos Sunny é intenso do menos que outras intenso do raças que uma leiteiras. nubiana, do Aham. que outras raças, né? Então, e claro, a gente tem um pouco esse cuidado, assim, para esse bode também não ficar junto com o plantel das cabras que estão em lactação. Então, a forma de tu trabalhar, se tu tiver o reprodutor, o bode junto com as fêmeas que estão em Aham. lactação, Próximo da ordenha, assim. isso aí, esse cheiro é mais intenso. Uhum. Mas, Tem gente que até gosta, mas, né? o legal, eu ia dizer justo isso agora, porque a gente percebe, assim, que dentro desse mundo dos queijos de cabra, não tem meio termo. Aham. Ou você gosta ou você não gosta. Não tem, eu gostei do queijo, Mais ou assim, menos. mas mais ou menos, não. Ou você gostou do queijo, ou eu não gosto de queijo Uhum. de cabra. Uhum. Então, e quem gosta de queijo de cabra, normalmente é aquela pessoa que gosta de queijos mais, que tem esse hábito de consumir queijos com aromas mais fortes, mais acentuados, que pega Não é aquele só a queijo um turma do pouco... queijo com pão derretido, Isso. queijo derretido no pão. Nada Isso contra, aí. né? São super bem. Podem comprar queijo derretendo, Exatamente. mas assim, né? É às vezes aquele hábito de desenvolver o paladar, né? Consumindo queijos, né, Matheus? Você também, né? Que formou em Exato. Fromagerie, né? Na Argentina aí, Exato. né? Já entende bem desses. Não, e até falando sobre essa questão da parte técnica do sensorial do queijo, né? Esses aromas caprínicos, capróicos, né? Que são aqueles aromas que vêm normalmente vinculados. Se fala muito da presença do bode, né? Mas também uma situação muito importante é a questão da qualidade do leite e da higiene sanitária do leite, né? Uhum, Então, uhum. isso a gente percebeu muito na evolução da ordenha, na evolução do processo, que é a qualidade do leite, a forma de resfriar o leite, o tempo de resfriamento, porque normalmente rebanhos de cabra produzem menos leite, então era necessário se juntar um leite de alguns dias para fazer uma fabricação, né? Então hoje a produção está um pouco maior, a fabricação é mais recorrente, o leite tem menos aroma, então tudo isso vai influenciar na qualidade do Uhum. leite, que vai deixar um queijo com mais ou menos aromas que remetem ao bode, né? Que no final das contas é isso. Mas como o senhor Vanderlei falou, eu acho que isso é fundamental pro tipo de cliente, né? A gente sabe que o consumidor ele vai variar muito conforme o tipo de queijo, não adianta um consumidor que come queijo mussarela, e nada contra quem come queijo mussarela. É uma questão muito desse paladar. A gente sabe que no café acontece isso, no vinho acontece isso, no azeite. O queijo passa pelo mesmo processo e o interessante da Alvorada Missioneira tendo loja é que é possível instruir esse consumidor, né? Tanto na loja como nas feiras, é tu explicar para o consumidor o que é esse aroma, o que é esse sabor, porque eu acho que no queijo artesanal a gente faz um trabalho muito de conscientização que é raro nas outras cadeias, né? Que a gente sabe que naquele queijo que tá na gôndola do supermercado, a pessoa vai, às vezes, pelo preço, quando é um queijo commodity, como mussarela, ou vai, Uhum. talvez, por uma marca conhecida ou por uma apresentação mais bonita. Quando a gente tem uma possibilidade de ter, como no caso da Alvorada Missioneira, que tem uma queijista na venda, né? Que é a Eduarda, filha desse casal maravilhoso, isso funciona, porque as pessoas conseguem conversar com o produtor, com a pessoa que está vendendo e se informar sobre queijo, que é o fundamental de sempre, né? E uma questão bem interessante, depois de trabalhando com leite de cabra, a gente foi acabar pesquisando, porque tinha muitas controvérsias, não tem lactose, ele não tem gordura, né? Sim, o queijo de cabra tem gordura, sim, o queijo Uhum. de cabra tem lactose, né? Ele só não tem a proteína que faz mal do leite de Sim, vaca, né? É até exatamente. uma coisa interessante, Uhum. Alessandra, assim, para as pessoas que têm alguma Sim. alergia à proteína do leite de vaca, Claro. né? Exatamente, Que exatamente. acaba que é isso. Inclusive, muitas Hum. crianças, né? Que com até uma recomendação médica Isso, de, eu ia até ia né, comentar consumir isso. leite de Isso, vaca, né? isso Então, aí. isso muitas crianças isso, que se criaram com leite de Isso, De cabra, cabra de e tem cabra. esse vínculo Hoje, afetivo, né? hoje, Há muitos anos atrás, né? Os médicos recomendavam muito Tem uma as cabrinha de leite. crianças consumir leite de cabra.
Hoje mudou um pouco, Mudou. e até leite de cabra, até pouco tempo atrás na França, foi eleito como o leite mais saudável do Que mundo, a né? digestibilidade do leite de Verdade. cabra, Só claro, ela é muito mais hoje, fácil, né? hoje tu vai ali na farmácia, tu pega, A tem fórmula, 10 né? tipos de leites diferentes, então hoje os Uhum. médicos recomendam o leite em pó lá direcionado. Antigamente, quando não se tinha isso, essas opções de comprar leite em pó direcionado para aquela alergia ou para alguma coisa, enfim, você recomendava leite de cabra porque ele era um leite bem mais complexo e ele, segundo essa reportagem que eu vi, até os caras lá, o médico estava comparando que o leite de cabra é o leite mais próximo ao leite materno. Por isso que E, ele é tão saudável, faz tão bem à saúde humana, né? e até nós vamos agora partir para um outro bloco aqui do nosso podcast, que são perguntas de convidados, né? Pessoas do setor. E a primeira pergunta que vai para vocês agora é da minha amiga, né? Que vocês conhecem também, Renata de Paoli, que está lá em Minas Gerais, e é sobre um pouco disso, né? Sobre qualidade da matéria-prima. Olá, aqui é a Renata De Paoli, falo do Instituto Curadoria do Queijo de Lambari, Minas Gerais, a escola que forma queijeiros, laticinistas, técnicos que atuam na área. E a gente sabe que no processo de produção são muitos os desafios para que a gente chegue num queijo de excelência. A gente brinca, né, que para fazer queijo bom, a gente precisa de uma matéria-prima sensacional. O contrário às vezes até acontece, conseguir fazer queijo ruim de uma matéria-prima boa, por falta de técnica. Então, a minha pergunta para vocês é: quais são os processos que vocês controlam aí, desde a obtenção da matéria-prima até a tecnologia de fabricação, indo até a produção, a comercialização? Quais são os parâmetros de controle de qualidade e o que vocês consideram ser o principal parâmetro para garantir a excelência do queijo de vocês? Nós, nós hoje, Alvorada Missioneira, a parte da produção do leite bovino, a gente tem uma parceria com o produtor. 2020, quando dentro da pandemia a gente fez uma opção. Nós não tínhamos perna para produzir o leite e abrir uma loja. E a gente tinha essa necessidade de tentar agregar valor e fazer essas vendas diretas. Até porque o queijo artesanal exige um cuidado maior na prateleira para poder comercializar esse queijo. Então a gente fez uma parceria, a gente deu as nossas vacas, vendeu nossas vacas em troca de leite. Então a nossa moeda de venda não era o dinheiro em si, e sim X litros de leite. Hoje, depois dessa quitação, a gente tem uma parceria legal com o produtor, e uma das coisas assim que o porquê desse produtor é porque ele é um produtor que tem uma excelente higiene, assim, ele cuida muito na hora da ordenha, o estilo de comida que as vacas comem para nós ter um queijo Mais bom. pasto. Pasto também, bastante Aham. pasto, né? Feno e Aham. coisa, a gente tem um pouco esse lado aí. Então a gente tem esse cuidado, assim, porque. E é a família quem opera, diria assim, é a família que tira leite. Então, normalmente a família tem esse cuidado especial, sabe? Aquele olho clínico um pouco melhor. Acho que essa é um grande cuidado que a gente tem no leite bovino. Já o leite de cabra a gente produz na propriedade, né? Então a gente tem esse controle maior de produzir qualidade. Nós temos aqui na frente Matheus, que é o nosso responsável técnico que cuida da parte sanitária dos animais, e também Matheus, que é o que faz toda a parte do nosso laboratório do leite de vaca quando ele chega e antes de processar. Então, essa parte, quem cuida do parte do laboratório é o Matheus. E isso é muito legal, porque hoje, como produtor e como produtor de queijo, né, pela Alma e como responsável técnico, isso muito me orgulha desse trabalho que a gente conseguiu desenvolver, né? A gente está inserido numa região que já foi uma grande bacia leiteira, hoje é uma região que
tem menos negócios produtores de leite no nosso interior. Na Alma também a gente faz a compra do leite com um produtor parceiro, né? E essa opção ela é muito interessante porque, ah, infelizmente, os negócios são pequenos em número de pessoas, e isso é uma situação que tem que se fazer essa opção, que nem o seu Vanderlei fez há alguns anos atrás, porque a produção de leite ela demanda bastante. E quando a gente fala de qualidade do leite, a parte boa de ter uma parceria é poder buscar bons produtores, que é o caso que as duas queijarias têm, né? E falando de qualidade do leite, né, é necessário ter um laboratório, fazer todas as análises que são demandadas pelas instruções normativas do Ministério da Agricultura. A gente tem as análises mensais que são enviadas, tem as análises de produtos, tem as análises de autocontrole. Então, para uma queijaria artesanal funcionar de uma forma adequada, que ela possa ser inócua, né, que os produtos possam ser de confiança, a gente precisa trabalhar de uma forma organizada e legalizada, principalmente. Então, essa busca pelo insumo de ótima qualidade, que é o que a gente consegue ter nos nossos produtores, remete num queijo de alta qualidade. Não, o que a Renata fala, né? A Renata é uma referência para todos nós, e isso é fundamental. Um bom leite vai nos dar um bom queijo, né? Até podemos errar, né? A gente pode acontecer algum problema durante a fabricação porque o leite é vivo, mas em geral, se a gente tem um leite de CCS baixa, se a gente tem uma CPP também com níveis baixos, a gente vai ter uma entrega de um bom queijo, e isso vai nos dar vida de prateleira, né? Pensando num queijo que não vai estufar, pensando num queijo que não vai ter problemas, e vai dar a possibilidade de maturar um queijo, porque um queijo que ele não tem uma quantidade alta de micro-organismos que são problemáticos, Isso. ele vai ter durabilidade numa maturação. Então, tudo isso a gente consegue envolver num trabalho grande e bastante custoso para uma empresa, que é a parte de qualidade do leite, né? E, Matheus, esse ponto da qualidade também é uma coisa que eu gosto muito de reforçar, a questão dos sólidos, né? Exato. Que para produção, né, de queijo, né, uma coisa que vai refletir na higiene, na sanidade do Sim. rebanho, né, porque a contagem de células somáticas baixas, contagem de CBT baixa, né, contagem bacteriana total baixa, mas os sólidos, né, por exemplo, você tem queijos aí que são de cremosidade, né, a gordura do leite é o grande tesouro. Isso também é um fator que você olha com o seu fornecedor da matéria-prima, né, porque a gente, na verdade, quer menos água no leite e mais sólidos, né, para Exato. produzir queijo de excelente qualidade. E além disso, Danilo, além desse olhar dos sólidos, quando eu virei o balcão, que eu saí da parte de responsabilidade técnica e fui pro lado de produção, né, da produção de queijo, a gente olha o rendimento, né? Então, um leite com alto em sólidos, né, na relação de gordura e proteína, que é fundamental, a gente tem rendimento. Então, o que se busca hoje é que um queijo que ele esteja pronto para venda com alto rendimento, que ele saia daquela lenda do 10-1, né, que seria o tradicional, que a gente busque rendimentos de 8,5, de 8, de 7,5 em alguns casos, os queijos mais frescos, porque isso é o que se entrega, né? Então, um leite que tenha uma quantidade de lactose interessante para ter fermentação, um leite que entregue caseína e gordura em boa qualidade, que seja uma gordura estável também, então que a gente não tenha problemas de lina, né, que é um problema comum em leite. Então, a gente tem um trabalho feito pelo produtor que entregue animais que sejam saudáveis, né, que não adicione antibiótico, né, que não tenha antibiótico no leite, né, E senão não vai dar para fazer queijo. senão não dá queijo. Então, tem tudo isso que a gente consegue observar e Tem que confiar muito no produtor, né? Tem que ser, o Exatamente. produtor, na com verdade, certeza. tem que, eu sempre falo assim, de uma certa forma, o produtor faz parte da queijaria, né? Porque sem o leite a gente não faz. Claro, Não, Sem o não existe leite queijaria, não no final existe das contas. queijaria, né? É igual também pegar as vinícolas, né, que também às vezes Exato. não produzem o próprio uva e também faz parte, né, as grandes cooperativas também de vinho, né, e suco de uva também dependem muito dessa matéria-prima da uva Exatamente. e assim como o leite é a mesma coisa, né? E a Seja for- industrial ou artesanal. E a forma que a gente pode devolver para o produtor, além do trabalho que se faz, é remunerando de uma forma melhor que a indústria remunera. Então a gente consegue pagar melhor o litro de leite porque a gente consegue agregar valor num bom produto. Isso também é uma Isso é um forma diferencial. do produtor de leite se manter na propriedade, seguir com a atividade, porque a gente sabe que um produtor de leite que é mal remunerado, ele é insatisfeito, ele não investe mais no rebanho, a qualidade do leite cai e daqui a pouco ele para, como aconteceu em números absurdos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil todo. Então, o trabalho que a gente faz também é de preservação desse produtor de leite no seu ambiente, né? Que é fundamental para Coisa todo boa, mundo. mas assim, já falamos não só da qualidade, mas aproveitou e respondeu falando vocês aí da importância, né, desse elemento do produtor na produção toda, né? Então, as pessoas, quando consumir esses queijos que a gente tem aqui na nossa mesa, entender todo esse cuidado, né, da qualidade do leite, que ela
Começa desde o que a vaca come, né, do que a Uhum. cabra come, do Isso. solo, da qualidade, né, que vai Isso. refletir em tudo. Então, isso é muito legal. Exato. Pessoal, eu vou chamar agora uma pergunta aqui, né, dentro do assunto, eu gostaria que vocês falassem, porque vocês estão em Gramado e Canela, né? Gramado e Canela é, assim, um dos principais destinos turísticos da América do Sul, né? Se eu não me engano, esse ano ficou só atrás de Cusco, dos destinos preferidos aí na América do Sul, e o principal destino de inverno do Brasil, esse município. Gramado, se eu não me Exato. engano, é 9 milhões de visitantes ao ano, em média. Uhum. E aí o Thiago trouxe uma pergunta interessante, né? Que é que ele entra nesse quesito e vai falar um pouco do que é esses queijos autorais para esse público. Então, meu amigo Thiago, né, fundador do Clube do Queijo. O Clube do Queijo Artesanal Gaúcho foi inspirado também no Clube do Queijo do Thiago. Faz um belo trabalho, tem um livro super legal que potencializou as queijarias aí. Então, Thiago, por favor, sua pergunta aí para esse pessoal. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui interagindo virtualmente com vocês. E a minha questão é a seguinte: a gente sabe que o mercado de queijo artesanal no Brasil tem uma série de desafios, né? Tem questões logísticas, tem questões burocráticas e legais, né? Tem esse nosso país continental e suas ricas diferenças. Mas a minha pergunta para vocês é o seguinte: a gente tem duas queijarias aqui com perfis históricos distintos, né? Missioneira completando uma década, se não me engano, agora, e há uma queijaria começando, apesar de ter já uma história também aí de produção. A minha questão é o seguinte: e o público? O público é um desafio? Vocês que estão numa região turística, né? Se a gente pudesse deixar de lado um pouquinho essas outras questões desafiadoras, eu acho interessante a gente contar como é que está a aceitação do público, né? Se ainda há um estranhamento, né? Ou se de certa forma a aceitação já é muito maior do que esse estranhamento, né? Principalmente quando a gente fala de queijos autorais, né? Que tem uma pegada própria, uma identidade. Eu acho que é legal conversar um pouquinho sobre isso. Como anda a aceitação do público com as novidades, com as produções de queijos diferentes do que os queijos que a maioria do público brasileiro encontra em supermercado, por exemplo. Será um prazer ouvir vocês. Então, para nós é uma satisfação estar vendendo nossos queijos em Canela e Gramado. A gente sabe que está numa ilha, né? A gente Aham. sabe que hoje está numa ilha que, assim, que tudo que você produz numa cidade turística você vai vender, né? Tanto que a gente passou por uma pandemia e nós abrimos uma loja enquanto estavam todos fechando. Nas enchentes a gente conseguiu, lógico, o turismo foi afetado, mas o turismo local veio nos dar apoio, né? Então, trabalhar em Canela e Gramado é muito gratificante. Tudo que tu produz lá, tu acaba vendendo. E o pessoal, hoje o turismo mudou muito. E eles vêm procurar o que se produz na região, né? Uhum. Eles vêm à procura, tu vê esse Produto público, local. isso, produto local. Então, assim, hoje tu trabalhar com o artesanal, antes tempo, há 13 anos atrás, quando a gente começou, realmente foi um pouco difícil. Foi um pouco Uhum. difícil. Hoje a mentalidade já está mudando. O pessoal já vem em busca do diferente. Eu quero o que produz na cidade, o que produz aqui. O pessoal vem muito à procura. E aí você fala a tua história, você explica, o pessoal prova o queijo e te dá essa abertura, assim. E tu acaba criando uma ponte. Porque eles levam para casa teu contato e acabam virando um cliente que estão lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, que já nos Aham. aconteceu. Nos envia porque eu gostei muito desse produto, eu gostei de provar teu queijo. Então é muito, muito bom trabalhar. A gente sabe que tá numa ilha e que o que vem a gente vai vender, né? E com a abertura da loja foi muito gratificante também. E dentro da loja a gente criou a nossa queijista, que é a Maria Eduarda, que é a nossa Aham. filha mais velha, né? Ela acabou se Super interessando. engajada, né? Exatamente, assim, não virou uma produtora de queijo, né? Não virou uma queijeira, mas virou uma queijista. Então, hoje a gente tem esse serviço também para oferecer para o pessoal que vem, que procura a loja. Nós temos a minha irmã, que trabalha conosco, e a Maria Eduarda, né? Que fazem esse trabalho, montar uma tábua de frios, explicar um queijo. Por exemplo, a gente agora está fazendo um queijo diferenciado, que é um Brunost, que é um queijo, Olha que legal. é um queijo de leite de soro de cabra. E aí as meninas foram estudar um pouquinho e elas estão passando. E para nós, assim, a gente botou para teste na loja e foi uma surpresa que acabou vendendo muito.
Hoje, se tu me perguntar, não trouxe nem para provar e não temos na loja, sabe? Porque a curiosidade do pessoal foi além e acabou gostando, e é um queijo assim que nos trouxe também satisfação em fazer, né? Sim. Então, a procura, é isso que eu digo, assim, a procura desse público. E nisso é legal que vocês falem dessa Aham. questão tem essa procura, mas as pessoas Uhum. quando vê, elas vão na expectativa de encontrar queijos já conhecidos, como um parmesão, um gouda, ou mesmo os queijos tradicionais que a gente conhece. E vem gente para, quero um queijo Minas, um queijo canastra, Uhum. enfim. Como é que é isso? Porque dá muito mais trabalho explicar. Como é que vocês veem essa aceitação? Tem resistência dentro disso que o Thiago trouxe Danilo, para nós? eu acho assim, eu brinco muito que eu não fico tanto na loja, mas eu faço muita feira fora do município também, né? Uhum, Então eu sempre falo, esse mundo do artesanal, você não tem clientes, você tem amigos, uhum. que é diferente, porque o amigo, quando tu chega e conta a tua história, o cara vira teu amigo. E no momento que ele é teu amigo, ele vai indicar todos os amigos dele. Então, isso faz com que o produto artesanal vem crescendo muito. A procura do produto artesanal vem crescendo muito por causa da história que tem por trás de cada produto. Cada queijo, nós fizemos hoje 14 receitas. As 14 receitas têm uma certa história. Aham. Mesmo que a receita surgiu de um erro de uma fabricação de um queijo. E a gente viu que ele ficou totalmente diferente e ele foi para a loja e ele se vendeu. Ah, mas se ele se vendeu é porque deu certo, por que dizer que não deu certo? Então ali surgiu um outro queijo. Então, tipo assim, por isso que eu falo assim, esse mundo do artesanal é legal isso, sabe? E ele vem crescendo numa velocidade muito alta, porque mesmo nós estando em Canela Gramado, recebendo turista do mundo inteiro, quando eu faço uma feira fora, por exemplo, a gente faz feira desde Cruz Alta, Sim, para Rio Pardo, outros toda estados também, né? outros estados também, a gente vê essa procura por produtos artesanais. Então, isso é satisfatório, sabe? Isso é uma coisa assim que te diz, você tá no caminho certo, né? Então, Ah, continue fazendo produtos mudou artesanais bastante, né? que as pessoas estão procurando muito E eu acho isso. que tem além de tudo isso, além de a gente estar numa região excelente, é uma região que tem público o ano todo, que tem gente do Brasil todo, gente da América do Sul hoje entrando muito forte, né? Os nossos irmãos uruguaios e argentinos. A gente tem uma capacidade, e isso posso falar pelo nome das duas queijarias, com uma facilidade de conversar com o cliente, né? A gente tem uma facilidade de trazer para o cliente o que a gente pensa como queijo, o que a gente pensa como produto, a forma de apresentar esses produtos, né? Então, a gente consegue agregar valor também porque o atendimento é bem feito, né? A gente entende que explicar sobre um queijo de uma forma que o cliente entenda, ou aquele cliente que gosta de ser mais técnico, que gosta de saber um pouco mais dos fermentos utilizados, de como é feito, de processos. Então, eu acho que é isso. A gente tem as duas coisas, né? O cliente que ele chega lá, ele nunca experimentou um queijo daquele jeito. Um cliente que Uhum. está acostumado a comer só o queijo do dia a dia, sendo um queijo mais simples, né? Mais simples que falamos na parte técnica de produção. Então, quando ele chega numa loja, ou numa feira, ou em algum espaço que a gente esteja, é muito legal isso, porque ele está aberto. O que a gente tem sentido é isso, que os clientes estão abertos a aprender. Então, e a gente tem um grande aliado. E o turista quer isso, né, Hum. Matheus? Ele quer uma Exato. experiência É, nova, né? Que exatamente. seja menos clichê também. E nós temos uns grandes aliados na região de Gramado e Canela, que são os restaurantes, que fazem um trabalho muito legal de levar os queijos produzidos na região para dentro dos menus, dentro dos cardápios, para que o queijo ele faça parte e ele seja estrela de vários pratos. Então é interessante porque a pessoa come num restaurante já que é renomado, que tem Uhum. uma bagagem, e ela vai buscar na queijaria esse produto. Então é um ecossistema, na minha opinião, assim, Agora, de muitas uma coisas. coisa que eu acho que é importante colocar. É, que assim como acontece com outras queijarias, a gente viveu isso na enchente, né? Uhum. Pegar o Exato. caso ali É. da tradição, Nova Hum. Petrópolis, do Rupental, né? É. Parceiros ali também que Sim. fornecem muito. Vocês se veem meio frágeis por depender de um mercado muito turístico ali, num momento como houve a crise ali das enchentes, assim, e agora, né? Acaba que gera uma dependência muito grande para um momento que esse turismo pode
por algum motivo, como foi a tragédia que viveu o Rio Grande do Sul. Mas, Danilo, uma coisa assim que eu acho legal, esse mundo do artesanal, e claro, a gente fica um pouco por depender só do turismo, mas nós, além de nós estar em Canela e Gramado, ter essa facilidade, ou então contato com o turista maior, sabe, com um maior público, que queira comprar teus produtos, a gente, nessa enchente, fez a gente valorizar uma coisa assim que eu sempre falo assim, fez nos mostrar que desde a Alessandra, que é quem faz o queijo que está lá dentro da fábrica, até aquela pessoa que entrega o queijo no balcão da loja, tem que saber todo o processo. Ele tem que saber que o que a vaca come, o que a vaca come, o que a cabra come, como funciona. Ele não precisa saber colocar as teteiras na cabra, mas ele tem que saber todo o como a sensibilidade da cabra. Ele tem que saber isso, e ele tem que também saber o como esse queijo, como esse leite vira um queijo. E aí, para poder lá na frente, lá na loja, entregar isso para as pessoas. Quando a pessoa souber toda essa cadeia e conseguir entregar esse produto sabendo como ele sai do teto da vaca, que eu sempre falo assim, desde o começo do leite, tu não precisa estar só em Canela. Eu acho que tu vai vender ele em Porto Alegre, tu vai vender Paulo, em né? São Porque vocês têm Paulo, Celarte também. isso, vai vender ele na feira, tu vai conquistando amigos. Então, tipo assim, hoje a Alvorada Missioneira tem uma coisa muito forte, assim, criando outros negócios ligados à Alvorada Missioneira, tipo hoje a criação do Porco Moura e tudo, e eu sempre brinco assim, nós não temos, a Alessandra que é a queijeira, sabe? Nós não temos que esconder receita nenhuma, e que todos que trabalham com nós, aquele cara que está lá no balcão vendendo o produto, Sim. tem que saber tudo para explicar como é feito esse produto. Quando isso acontece, e isso acontece só no artesanal, né? E quando isso acontece, eu acho que tu vê em tudo que é lugar. Então, né? hoje vocês não se veem assim, né? Com esse mercado só de Piramada e Canela do turismo, assim. E puxando o gancho, inclusive, o que o Vanderlei tava falando agora, a gente deixa de ter preço e começa a ter valor nas coisas que a gente faz. E aí, quando a gente pensa, aí entra a questão, né? Gramado e Canela é uma grande propaganda para o nosso produto. A gente entende isso, assim. A gente utiliza isso nos nossos rótulos porque são duas cidades muito famosas e parece que a gente subiu o nível, né? Na minha opinião, estar lá, a gente não pode trabalhar de qualquer forma. Então, parece uma medalha, na minha opinião, assim. Ser dessas duas cidades, a gente consegue fazer um trabalho legal e uma valorização. E a gente recebe a chancela. Eu sinto isso, eu sei que o Vanderlei sente também. Sermos da região das Hortênsias é uma chancela que o produto é bom, né? E sabe o que eu acho legal também? Que muita gente não sabe que tem até zona rural, né? Nesses Exato, municípios, né? perguntam muito isso. E eu acho muito legal porque acho, né? Sempre fui entusiasta dos produtos locais, da gente ter esses produtos ali de cadeias curtas. Então, quando a gente mostra, olha, tem zona rural nessas cidades, tem gente produzindo queijo, tem gente produzindo embutidos, né? Frango, isso é muito bacana. Pessoal, a gente tem que dar uma encaminhada aqui pro final, né? Então, nós estamos aqui olhando para esses queijos, mas nós queremos degustar também e que vocês falem um pouco deles, tá? Vou começar pelos seus aqui, pode ser, Vanderlei? Alessandra, pode? Vamos? Pode. E quero que vocês nos acompanhem também, tá? Esse aqui é o... 2 leites. 2 leites, olha aí, 2 leites. Então, esse aqui tem cabra. Isso, Tem 30% de cabra e vaca. Conta um pouquinho desse queijo aqui pra gente. Esse queijo foi uma ideia assim de criar como é que nós vamos criar um queijo que fosse com uma maturação, que a gente gosta muito de trabalhar com queijos mais maturados, né? A Alvorada Missioneira sempre teve essa pegada de queijos mais maturados, né? Intensos. Um pouco mais fortes, Maravilhoso. ter essa pegada assim de um queijo... E ele tem quantos dias?
Esse tem o quê? Tem um Uns mês. No mesmo. 30 mês. dias? Ele é um queijo, além de ter esse sabor um pouco forte, ele é jovem, né? Jovem, Então, tem a personalidade. Alessandra Uhum. faz com ele uma pasteurização, ele é de leite pasteurizado, Isso. né? Ela Pasteurização pasteuriza, lenta. numa pasteurização lenta, os dois leites separados. Ela pasteuriza primeiro o de cabra e depois pasteuriza o de vaca. E depois de pasteurizado, Faz a, se faz a une trabalho, os mistura. né? dois Dá Dá leites. trabalho dá esse queijo. trabalho. E aí depois no final a gente passa um carvão Carvão vegetal vegetal. nele para ele dar essa casca mais, essa casca escura, né? Então acho Naturalmente que o carvão, escura, né? Não, o carvão ele um pouco esse também não é só do impede. Matheus tem carvão, então O carvão tá na moda. tá na moda, Tá na carvão. moda. E esse aqui, Alessandra, esse é o de cabra, esse E é o esse é o de house. cabra. Esse é Vamos 100% lá. isso. É o house. Ele é um Ah, eu queijo adoro queijo de também. cabra. A gente começou a fazer uma pasteurização nele, mas a gente viu que quebrava muito ele. Hoje a gente faz uma terminização do leite, né? Segundo o nosso RT, é legal. A gente faz uma terminização do leite, né? Faz uma maturação de 2 meses nele, e aí ele tem esse sabor também. Cria esse mofo, pega o mofo do ambiente, e aí depois para venda a gente só faz a raspagem dele. E aí ele tem esse Leite sabor. cru, Não, pasteurizado. É o leite terminizado, né? Terminizado. Ele Isso. chega a 60 graus e permanece ali por torno de 30 minutos. Seleciona, né, um Isso. grupo Seleciona ali. Aham. bactérias termófilas, É. que se busca muito nisso para diminuir um pouquinho a atividade, principalmente das mesófilas, que é o que se tem muito em leite de cabra, e dessa forma a gente consegue ter uma questão de sabor, né? Selecionando bactérias para buscar sabor. Tá incrível, né? A Michelle aqui aprovou, né? Que É. comanda a nossa maturação aqui na Campo Nativo. Achou? Legal. E aqui seria um Aqui chancliche. Isso. É o chancliche de leite de cabra. Ele no Líbano eles servem muito nos restaurantes árabes, eles servem tomate, cebola e salsa, né? Faz aquela saladinha tradicional de uma entrada, né? Mas nossos clientes a gente percebeu muito assim também. Hoje a gente, eu diria assim, mais que a metade do nosso chancliche comercializado é para fazer tipo uma brusqueta. Tu pega, amassa ele com um azeite de oliva, Queijo faz essa maçalate, né? pastinha, Isso. passa uma torradinha de pão, ali vai montar uma tábua de queijos e vinhos ali, esse chancliche aí ele serve super bem, Ele né? tem uma acidez Então, muito, muito interessante, né? Característica esse tipo de queijo. Ele tem o za'atar por fora também, que é um tempero hoje árabe muito bom nós também. dentro desse mundo das cabras, hoje já estamos com 5 tipos de queijo, né? Sim. Inovando e sempre surgindo alguma coisa diferente, né? Então, a gente conseguiu mostrar aqui que o leite de cabra também a gente consegue fazer queijos maturados, né? Então, Exato. essa é a grande ideia. E eu acho que amanhã depois, quando viu, surge um queijo com uma maturação mais longa, né? Porque a gente fala muito assim, pessoas procuram aquele queijo que a gente fala assim, um queijo maturado de ovelha, né? Então, por que não tem um queijo maturado de cabra, Claro. né? Tem esse... Muito sensacional. E Matheus, vamos lá? Então, Vamos aqui a gente começar tem. aí no Vamos neve, né? Queijo neve. neve. Somos queijo neve também porque somos de Gramado, né? Então a ideia é remeter a questão da neve, do que se busca no turismo de Gramado. Então é um queijo. Ele é uma receita típica, um queijo brie tradicional, mas a gente brinca que é o brie do nosso jeito. Por quê? Porque ele é totalmente diferente do queijo que está no mercado, né? Então ele é um queijo de maturação jovem, 12 dias. Aqui esse lote tá um pouquinho mais velho, tá em torno de 20 dias. Ele vai ter um centro ainda levemente quebradiço, porque diferente dos queijos maturados que não tem mofo como esse queijo, a fermentação normalmente ocorre de dentro para fora, né? Esse não, esse é de fora para dentro. Então o mofo vai consumindo a parte externa, vai criando um anel de proteólise, que a gente chama, até chegar no centro. Então, quando Isso ele vai evoluindo, né? Isso, a evolução se busca até chegar mais ou menos em torno de 60 dias, que é quando o centro do queijo vai estar todo... E é um pecado não comer esse queijo com a casca, né? Exatamente. Como... A gente recomenda que praticamente todos os queijos sejam consumidos com casca, né? Porque no queijo artesanal se há um cuidado maior com a casca, se há um cuidado de escovação, de tratamento. Tem queijos que a casca vai estar um pouco amarga em razão da ação dos micro-organismos, né? Mas esse queijo aqui, a casca, ela é natural, naturalmente criada
para ser consumida. Então, a ideia é que a casca seja macia, que ela Claro. seja um pouquinho mais dura, né, do que a parte interna, porque é natural, mas dessa forma ele tem sabor, tem normalmente notas de cogumelo, normalmente cogumelo fresco quando ele é jovem, cogumelo desidratado quando ele é mais velho. Então, é o que se busca nesse queijo. E do lado a gente tem aqui o Brino Noir, que é o nosso queridinho, nosso carro-chefe. Esse lote também é um lote, está um pouco mais jovem ainda. Aí ele vai remeter muito um sabor que é interessante, que é o sabor de iogurte. Ele lembra uma textura levemente quebradiça no início, porque esse lote está bastante jovem. Então a ideia é que Esse quantos dias, Matheus? esse está com 12 dias. Então é o nosso lote de expedição que a gente fala. Aham. Quando ele está com 12 dias é quando a gente consegue expedir ele, embalar, para É um ele ter queijo incrível. um tempo de validade de 60 dias para ser comercializado. Por favor, Danilo. Vamos lá. Não, mas Aqui. esse é realmente um Bem pedaço generoso, né? generoso, né? Generoso, mas vamos lá. Você não passa fome. Aí ele vai ter em boca, ele vai lembrar muito agora também a questão da sabor lático, sabor de iogurte, que é normal, porque esse queijo ele vai ter esse avanço em poucos dias, né? A gente sabe que o queijo de mofo branco é legal porque a cada 5 dias é um queijo novo. Um queijo normalmente indo para uma intensidade maior. Nós temos alguns lotes que para alguns clientes a gente deixa que a gente costuma abrir a tampa, né, em razão da proteólise do queijo, e aí já vira um fundi natural. Então também na cidade do fundi a gente tem um queijo que pode ser consumido dessa forma. E a ideia é isso, é como foi falado aqui hoje, é buscar coisas diferentes, é fazer coisas de uma forma diferente e fazer do nosso jeito. Eu acho que a nossa identidade busca muito isso, assim, a gente tem um olhar de qualidade, mas também de inovação, um olhar de cuidado com o produto, com a matéria-prima, e é muito legal. Eu acho que o Perfeito. Matheus ainda não tem loja, né? Então pode se Ah, encontrar logo, tudo logo ali mais. junto Encontra com a Alvorada na Alvorada Missioneira, Missioneira, né? Nosso melhor parceiro. Sim. Então, Inclusive é isso, pessoal. Assim, a gente vai ter que encerrar aqui. Nós queríamos falar para vocês falassem assim, vocês já nessa lida queijeira, o Matheus tá começando, né? Acredito que não se arrependeu, mas fariam Não. essa escolha novamente aí, para quem quer abrir uma queijaria, quem pensa nisso, o que vocês diriam a respeito? Vai com fé ou não? Rapidinho aí. Assim, eu diria, vai, porque é muito gratificante. Para quem gosta, Para né? quem gosta, trabalhar no meio, até falando assim sobre queijos, né? Para mim foi uma coisa totalmente nova, que nem eu falei no início, 13 anos atrás, quando eu comecei, eu era bem leiga, não sabia nada, e o queijo foi apresentando para mim. E aí, depois, trabalhando com o consumidor final, me deu mais essa vontade. Que cada peça que a gente abria na frente de um cliente, de um amigo, como o Vanderlei costuma falar, aquele olhar. Quando come o queijo, quando se apaixona. E seu Yamandu sempre frisou muito isso para nós. A gente leva muito à frente esse legado do seu Yamandu. O queijeiro só termina o trabalho dele no momento que entrega esse queijo para o cliente. Quando olha no olhar do cliente, ele diz: Nossa, é maravilhoso. Isso é Então gratificante. é né? gratificante. Então eu digo assim: para quem tem o desejo de começar, começa pequeno, como o Matheus. O Matheus foi uma surpresa para nós. Ele veio com um olhar. Como nós também, né? 13 anos Exatamente, há atrás, 13 anos 150 atrás. litros por dia, Exatamente, 120, 150. 150 Não, mas litros. o que eu gosto de falar do Matheus é que ele veio com um olhar técnico para nós e veio e quis aprender e se apaixonou como nós se apaixonamos. E a gente viu essa paixão dele, veio crescendo no meio do queijo. Então, eu digo assim, hoje eu começaria tudo de novo. E se você não tivesse tá começado. arrependido então, né, Matheus? Jamais, eu acho que é isso, é uma mudança de vida. Quando a gente começa a produzir alimento, a gente entende que o quanto Quanto é grande bonito isso, e né? importante Grande, é, exato. mas muito também pela questão de fazer algo que te traz satisfação, né? Eu acho que a produção manual cada vez mais vai estar em alta também por causa disso, porque a gente consegue desenvolver coisas únicas e coisas totalmente diferentes do que se busca, talvez, uma outra forma de trabalho. E eu vejo que o nosso ramo está crescendo, está evoluindo. Eu entendo que tem muito espaço.
Tem muito espaço para quem faz bem feito, na minha opinião. Eu acho que é importante que toda queijaria que nasça, ela nasça pensando em fazer o melhor e fazer um produto que seja satisfatório. Então, como a Ali comentou, a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente entende que o nosso cliente vai gostar também. E aí a gente desenvolve amigos nessa Wanderlei, que é dessa forma que eu vejo que a produção de queijo no Rio Grande do Sul e no Brasil vai crescer cada vez mais, porque as pessoas entendem que é um produto que a gente consegue colocar o nosso jeito, a nossa cara, né? Com certeza. Eu acho que isso aí é essa paixão de fazer queijos, isso não tem explicação, sabe? Então, se tem alguém que tem essa vontade de entrar nesse mundo do queijo, eu digo assim, ó, entra com vontade. Sim. Claro, vai ter Nada dificuldades. é flores, né? O Jorge, que é nosso parceiro, ele sempre fala assim, até quando tu vai fazer um churrasco, tem a parte ruim de lavar os espetos depois, né? Então, assim, ó, só que duas coisas que eu faria hoje, se eu pudesse voltar 13 anos atrás, eu acho que são coisas assim que tem que ter muito cuidado. Quando tu entrar direto no que você procura, porque quando tu começa uma queijaria é porque tu já faz queijo, então nunca esquece da onde tu veio. Nunca esquece qual o queijo que te trouxe até ali. E outra coisa assim que a gente percebe muito, quando tu começa a queijaria assim, procura um responsável técnico que pensa parecido ou igual você pensa. Porque a gente enxerga hoje muitas queijarias que esqueceram o queijo Sua que origem. perderam essência, sua né? história, sua essência, por causa do responsável técnico que tinha uma mentalidade que ele teria que fazer um queijo industrializado. E na maioria das vezes não se conseguiu manter no mercado, porque para você fazer. Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito parceiro das indústrias, eu acho que a indústria alimenta mais de 90% da população brasileira. Não tô falando mal da Sim, indústria, eu jamais. acho assim, ó, não tem como eu fazer um queijo que a indústria faz produzindo 200, 300 litros de leite. Então, para eu fazer 200, 300 litros de leite, eu tenho que entregar um queijo diferente, um queijo bom e pensar no valor que eu vou colocar nele para poder se manter no mercado. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque sozinho a gente não consegue nada. Então, tu tem que ter as pessoas que estão em tua volta, ter muito cuidado com as pessoas que estão em tua volta para eles pensar do mesmo jeito que você pensa. Verdade. Ó, Exato. pessoal, nós infelizmente temos, a conversa está ótima, os queijos nem se fala, mas temos que encerrar. Quero agradecer profundamente aqui esse convite que vocês aceitaram, né? Aceitaram o nosso convite aqui para estar aqui hoje. Muito obrigado, né? Conte conosco, conte com a Campo Nativo, o Clube do Queijo, todos, né, estão aqui sempre de braços abertos. Então ficamos aí com mais um episódio do podcast Papo de Queijo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês.